A súmula 355 do TST é interessante porque ela mostra uma situação de uma empresa estatal, uma empresa pública, e uma situação que poderia gerar uma estabilidade ou uma garantia provisória de emprego para os empregados dessa empresa estatal. Só que o ato que supostamente concederia essa estabilidade é um ato que foi praticado por um órgão incompetente dessa empresa estatal, né? E aí, para mostrar aqui, vou mostrar a súmula já, mas o raciocínio que a gente pode fazer é justamente se esse raciocínio poderia se aplicar, o raciocínio da súmula 355, se ele poderia se aplicar também para empresas da iniciativa privada. Então vamos ver aqui para poder responder essa questão. A súmula fala assim: Conab, uma empresa estatal, né? Estabilidade, aviso DIRE, que é um órgão, a diretoria de 1984, o aviso DIRE número tal, que concedia estabilidade aos empregados da Conab, não tem eficácia, porque não foi aprovado pelo ministério ao qual a empresa se subordina. Então é uma situação muito utópica, muito específica, né, que diz respeito a essa empresa aqui, mas como eu disse, o raciocínio pode ser extrapolado aqui para outras empresas estatais, pelo menos, e a dúvida vai ser com relação a empresas não estatais, empresas, portanto, da iniciativa privada, tá? Então a situação é essa empresa era subordinada ao Ministério da Agricultura na época. E aí o estatuto dessa empresa, os atos, né, dessa empresa, previam que qualquer alteração no regulamento deveria ser aprovada pelo Ministério da Agricultura. Tinha essa previsão, portanto, no regulamento dessa empresa, nos atos constitutivos dessa empresa, enfim. Tá? Só que veio um ato, então, da diretoria da empresa. A diretoria, claro, é um órgão que representa aquela empresa, né? Então a diretoria se reuniu, aprovou esse aviso, essa circular, para dizer que os empregados que tinham ali, salvo engano, mais de 7 anos na empresa, eles teriam estabilidade, teriam uma garantia de emprego, tá? E aí, esse foi um tema muito discutido na época, né? Muitos processos chegaram ao TST, no TST havia muita divergência, e ao final o TST decidiu que esse ato era um ato ineficaz, como diz aqui a súmula, né? A rigor seria um ato inválido, né? Seria um ato inválido, porque é um ato praticado por um órgão não competente. Então, por mais que a diretoria represente aquela empresa, a diretoria não tinha competência naquele caso para editar um ato como esse, para alterar o regulamento. Dependia de uma aprovação do Ministério da Agricultura, né? Então, portanto, seria aqui, na verdade, uma nulidade. E é claro que o ato nulo não vai gerar efeitos, né? Não seria tanto uma questão de eficácia, mas uma questão muito mais de nulidade desse ato, tá? E esse raciocínio aqui, com relação a empresas estatais, me parece um raciocínio correto. Eu sei que aqui é um tema polêmico, mas me parece um tema correto, porque se os atos constitutivos, se a lei que criou ou que autorizou a criação daquela entidade e os atos constitutivos daquela empresa estatal prevêem competências específicas, eu estou falando aqui de atos administrativos, né? E o ato administrativo, ele vai ter, claro, o requisito da competência, né? A competência vai ser um dos requisitos, né? Inclusive é um requisito aí vinculado, né, do ato administrativo. Não existe uma discricionariedade, portanto, em se tratando de competência para praticar um ato administrativo. É um ato vinculado, é um aspecto vinculado desse ato. E ainda que esse ato administrativo tenha reflexos, portanto, em relações de trabalho dos empregados dessa empresa, o ato que dá origem é um ato administrativo, tá? Então me parece que o TST decidiu de forma acertada aqui quando falou que esse ato, muito embora até esse ato a gente pode considerar, e hoje consideraria talvez, que é um ato que vai frustrar uma expectativa legítima, tá? Certamente, um órgão público, aqui no caso uma empresa estatal, né, quando ela edita um ato, a diretoria edita um ato como esse, isso aqui gera uma legítima expectativa naqueles empregados de que esses empregados vão ter o direito à estabilidade, percebe aqui? Então existe sim uma legítima expectativa e se ela for quebrada, né, a gente tem uma violação da boa-fé objetiva por parte dessa empresa. E qual seria a consequência pertinente aqui? Seria uma indenização por danos morais. Então a violação da boa-fé objetiva, a violação da legítima expectativa, certamente viola direitos da personalidade, gera um dano moral que eu posso dizer que é um dano moral in re ipsa, um dano moral que decorre daqueles próprios fatos, porque houve uma promessa que não foi cumprida, né? Mas forçar aqui a estabilidade, dizer que há uma estabilidade, me parece que não é possível, justamente por ser uma situação que envolve uma incompetência
daquele órgão, digamos assim, que é a diretoria, que praticou esse ato administrativo que consistiu na alteração do regulamento, né, que não previa esse tipo de situação, tá? Então, para resumir isso, eu diria que no caso de empresas estatais, o procedimento legal previsto no estatuto, a competência principalmente tem que ser observada. Se não for observado, esse ato vai ser nulo, né? Não sendo nulo, esse ato não vai gerar efeitos, claro, né? Mas é claro que é uma situação que pode violar, de acordo com as circunstâncias, aqui talvez fosse aqui um caso como esse, viola a boa-fé objetiva, viola a legítima expectativa do trabalhador e vai gerar uma indenização, portanto, por danos morais, tá? Essa que seria a consequência aqui, a meu ver, no caso de empresas estatais. Será que esse raciocínio se aplica também para uma empresa da iniciativa privada, um empregador privado? Né? Aqui a questão já é um pouco mais delicada, né? Porque envolve também questões aqui de direito societário. Tá? Me parece que, em geral, né, esse raciocínio também deveria ser aplicado. Tá? Então, na verdade, se eu tenho um estatuto da empresa, se eu tenho um ato constitutivo, um contrato social, por exemplo, que dá poderes de gestão e determina que, por exemplo, determinados atos só podem ser praticados pelo presidente daquela empresa ou pelo sócio majoritário, por exemplo. Então, ainda que eu tenha, por exemplo, outros diretores, ainda que eu tenha, por exemplo, outros sócios que têm até alguns poderes de gestão, mas se o estatuto daquela empresa, se o contrato social prevê que certos atos só podem ser praticados pelo presidente, pelo sócio, é claro que essas outras pessoas, um gerente, por exemplo, um encarregado, ele não poderia praticar um ato, né? Seria até aquela ideia do ato ultra vires, né? Que é uma ideia que vem do direito comercial. Me lembrei dessa expressão agora, né? A doutrina do ato ultra vires, um ato praticado fora, no caso do objeto social, e aqui no caso seria um ato praticado fora dos poderes, da órbita de poderes da pessoa, né? Porque senão qualquer encarregado da empresa, ele poderia prometer uma garantia de emprego, por exemplo, e a empresa estaria vinculada a isso. Então me parece que se o sujeito não tiver procuração, não tiver poderes, ele não pode fazer e praticar determinados atos, né? Então ele não poderia, por exemplo, prometer um emprego, prometer uma estabilidade, uma garantia de emprego ou algo do tipo. Mas é claro que, de acordo com a situação fática, da mesma forma que eu defendi com relação a empresas estatais, é claro que é uma situação que pode gerar uma expectativa legítima, pode violar, portanto, a boa-fé e pode gerar uma indenização por danos morais. Digamos que um gerente que não tinha procuração para isso, não tinha poderes para isso, promete algo para aquele empregado, pode ser que simplesmente sim gere uma indenização por danos morais, mas não o direito realmente que aquele gerente pretendeu conceder, por exemplo, sem ter poderes. Ele, gerente, não tem poderes para conceder aquele ato. Ficou claro? Então, é um raciocínio interessante, né? Na minha conclusão aqui, o raciocínio seria igual, portanto, envolvendo empresas estatais e empresas da iniciativa privada. Manda nos comentários aí se você concorda com essa minha conclusão. É claro que aqui eu extrapolei um pouco a súmula, né? Não me limitei à súmula, porque a súmula em si é uma situação muito simples, muito direta, mas a gente tem que compreender, claro, o raciocínio que está por trás da súmula, até para saber se ele pode se aplicar em outras situações semelhantes. Maravilha, minha gente? Então, com isso, fechamos aqui mais uma súmula. Se você está até aqui comigo nesse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, compartilha com um amigo, para o nosso projeto do Desafio das Súmulas continuar crescendo e continuar ganhando relevância. Grande abraço e até o próximo vídeo.